Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre os pães da proposição. É a lição de número 12, de 16 de setembro de 2018. Diga-se de passagem também, que nessa data estaremos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E é sempre um grande privilégio poder contribuir para essa magna escola. Uma escola que, como já dizia o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, que é uma escola que ensina enquanto evangeliza e que evangeliza enquanto ensina. Definia a escola dominical como o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. E nesse Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar sobre os pães da proposição. O foco da nossa lição é falar sobre Jesus como pão que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. A nossa lição vai ser dividida em 3 tópicos, como quase sempre ocorre, na maioria das vezes ocorre. E no primeiro momento, o nosso comentador vai falar sobre o significado dos pães da proposição. O que significava aqueles pães enfileirados ali, no altar ou na mesa da proposição. E no segundo momento, falar sobre a palavra de Deus como pão para a nossa vida, para a nossa alma. E por fim, falar sobre Jesus como pão que desceu do céu. Antes, porém, de falar sobre qualquer, ou quaisquer desses assuntos, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal Mensagem de Fé e Esperança. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aí no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que já se inscreveu, o nosso muito obrigado. Muito obrigado também pelos comentários que vocês têm deixado aí no nosso canal. Obrigado pelos joinhas. Enfim, que Deus continue abençoando a sua vida de maneira maravilhosa. O propósito do canal Mensagem de Fé e Esperança é ajudar você a elaborar dominicalmente a sua lição. E se isso tem sido uma realidade, se temos conseguido fazer isso, se temos conseguido ajudar você, eu fico muito grato ao Senhor nosso Deus por estarmos juntos nessa obra e sermos parceiros na EBD. Seja parceiro também no meu canal. Se inscreva, comente, compartilhe, ajude esse canal a crescer para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, eu quero ler com você o nosso texto áureo que está no livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 6, os versículos 47 e 48, que diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. A nossa verdade prática diz: a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. O nosso comentador já vai atentar para o fato de que a nossa subsistência, a nossa vida diária, depende da palavra de Deus. Já dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu livro O Manual da Escola Bíblica Dominical, a seguinte declaração: considere perdido o dia em que não leres na tua Bíblia. Essa declaração ele o faz quando está lecionando sobre a necessidade da leitura diária na vida do cristão, a meditação diária das Escrituras Sagradas. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, no capítulo 24, os versículos 5 a 9. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio
como nós sempre fazemos. Mas antes, porém, eu gostaria de convidar você para uma rápida meditação, né, em algumas questões básicas, algumas informações interessantes. A primeira é que o pão era um alimento, né, que já fazia parte da vida do povo de Deus no Antigo Testamento, mesmo antes, né, da tomada de Canaã, mesmo antes, né, do povo de Israel adentrarem a terra de Canaã. Você deve se lembrar, né, do encontro de Melquisedeque com Abraão, no capítulo, né, 14, né, do livro, né, de Gênesis, o versículo 17, onde a Bíblia diz aqui versículo 18, melhor, a Bíblia diz que e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão. E a Bíblia diz, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Você deve lembrar também que quando o povo de Israel estava para sair da terra do Egito, Deus lhes dá várias advertências, né? Comer um cordeiro, né? A família grande, né, matava um cordeiro, a família pequena se unia com outra família, né, para matar um cordeiro. Deveria ser comido com ervas amargas e com o pão sem fermento, ou pão sem levedar. Era chamado também de pães asmos. No Novo Testamento era chamado de os asmos da sinceridade. Isso prova que o pão já era uma comida tradicional para o povo de Israel. Raramente o povo de Israel se alimentava de carne, né? Raramente. Mas de pão, todos os dias o povo de Israel se alimentava. Daí a oração em que Jesus ensina para o povo de Israel, para os seus discípulos, né, que eram todos judeus, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mostrando que o pão já era uma necessidade diária do povo de Israel. Uma outra informação interessante é que o pão, ele é percebido em todas as culturas do mundo. Ou dificilmente se encontrará uma cultura onde não haverá a presença do pão. Daí, Jesus dizer, eu sou o pão da vida. Todas as nações, ao ler, né, essa parte das Escrituras Sagradas, ao ter contato com essa informação, certamente saberá muito logo o que Jesus está querendo dizer. Né? Porque o pão, ele é o alimento primordial e universal, né, para a raça humana. Então, posto essas considerações aí, agora nós já vamos para o nosso primeiro ponto, onde o nosso comentador vai falar aí sobre os pães da proposição. E no primeiro item ele vai falar sobre a mesa dos pães. A mesa dos pães da proposição era um utensílio que ficava no lugar chamado lugar santo. Né? Nesse lugar santo estavam outros objetos, o altar do incenso e também o candelabro. O candelabro ficava de frente para a mesa dos pães da proposição. Isso mostra que esses pães, né, que era colocado aos sábados e ficava durante toda a semana, eles eram iluminados continuamente, né, pelo candelabro, mostrando para o pecador que Jesus é a luz que nos mostra o alimento para as nossas vidas. A mesa dos pães era um objeto que tinha um comprimento, né, de 90 centímetros, né, tinha ali 45 centímetros de largura e uma altura de 70 centímetros aproximadamente. Era feito de madeira de acácia e era revestido de ouro. Você observa que existem dois materiais interessantíssimos na confecção, né, dessa mesa, desse utensílio. A madeira de acácia, né, que era uma madeira duradoura, uma madeira firme, e que era uma madeira que não permitia a entrada, né, de broca, por exemplo, né, de cupim,
né, não permitia a entrada de fungos, uma madeira, portanto, resistente e que não iria permitir a danificação, né, desse objeto. E o ouro, a qual a revestia. Esses dois materiais fala da natureza humana e da natureza divina no cristão. A natureza humana revestida pela glória de Deus. A madeira fala da fragilidade humana, por mais duradoura que seja, por mais perene que seja, ela ainda assim é um material frágil, revestido com ouro, né, que representa a glória de Deus. Então assim o cristão estará protegido e estará seguro e com uma presença gloriosa em sua vida. Sobre essa mesa estava 12 pães, 6 de cada lado, e entre uma fileira e outra estava um incenso, mostrando a necessidade da oração diária. É interessante notar também que esses pães, eles representavam o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, mostrando que Jesus, o nosso incenso, né, Jesus, aquele que foi recebido como cheiro suave na sua morte, ele está no meio do seu povo. Ele está ali exatamente cuidando, né, do seu povo. Essa mesa dos pães, ela tinha uma simbologia interessante, como nós vamos ver aqui. Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Os pães da proposição estavam ali para dizer que Deus não iria deixar faltar a provisão diária para o seu povo. Os pães ficavam ali durante toda a semana. Quando você lê a oração de Jesus, a oração dominical, você vai perceber exatamente isso que Jesus disse, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O sustento diário para nossas vidas, né? Deus, ele é aquele que providencia para nós o alimento, né, diário. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a palavra de Deus, o pão da vida. Primeiro, nós vemos aí que o pão, ele sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Sempre o pão teve esse simbolismo da presença de Deus, né, para com o seu povo. O pão é um elemento que você vai ver até mesmo no momento da ceia, né, quando Jesus institui a ceia. E tomando o pão, né, e tomando o pão, né, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Então o pão, ele sempre tem essa conotação da presença de Deus na vida do cristão. Primeira informação que nós temos aí nesse segundo ponto é que a palavra de Deus é vida, né? A palavra de Deus é vida. Assim como o pão, né, ele nos traz vida, ele nos fortalece, a palavra de Deus é o pão diário que nos traz a vida. Vamos observar que durante a peregrinação, né, do povo de Israel, né, no deserto, né, toda a sua caminhada, Deus o sustentou com o maná. O maná só parou de cair quando eles chegaram na terra de Canaã. Quando eles chegaram no lugar da provisão, o lugar onde Deus, né, havia prometido para eles, aí sim que o maná parou de cair. E nesse momento da história, né, do povo de Israel, em algum momento Deus deixou, né, que faltasse o pão, que eles se sentisse a escassez do pão. E nós vamos ter essa informação no capítulo 8, versículo 3, o porquê que Deus deixou o povo sentir em um breve momento a necessidade do pão, para provar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa necessidade
né, de o homem ser alimentado pela palavra de Deus, ela é reafirmada por Jesus quando ele é tentado pelo diabo, né, lá no deserto. Quando Satanás o incita para transformar pedras em pães, Jesus responde: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é o próprio pão, é o próprio alimento que sustenta a nossa vida. O segundo item aí, a palavra de Deus é o nosso sustento diário. Além do pão, Deus providenciou também, né, para o seu povo água, direção, proteção e iluminação. Né? Além do pão, né, que é o nosso sustento diário, Deus ainda providenciou para o povo de Israel água, direção, proteção e iluminação. O mesmo que Deus faz para a nossa vida também, diariamente. Né? Jesus disse: eu sou a água da vida. Né? Quem beber dessa água jamais terá sede. Depois nós temos aí, né, a palavra de Deus, o nosso sustento específico. Como nós falamos já no ponto anterior, os pães da proposição, eles eram colocados em fileira, né, em 2 fileiras, 6 de cada lado, mostrando que Deus tinha um cuidado específico com a nação de Israel. Né, 12 pães, mostrando a totalidade do povo de Israel, mas mostrando também o cuidado individual, porque cada pão representava uma tribo, né? Cada pão representava uma tribo. Na nossa vida diária também não é diferente. Né? Deus, ele tem um cuidado especial para com a sua igreja, para com o seu povo. Né? Deus sempre cuidou, né, do seu povo no geral, mas também sempre cuidou de cada um de nós no nosso particular. Você certamente deve se lembrar de uma experiência que você já teve com o Senhor, nosso Deus, quando você clamou a Ele. Ou mesmo que não tivesse orado, mesmo que você não tivesse clamado por um milagre específico, mas você já deve ter notado o milagre do Senhor para com a sua vida, né, na sua individualidade. O nosso último ponto, né, o terceiro e último ponto, vai falar aí sobre Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro item, Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário, mas encarnou-se, trouxe a presença do Pai celeste a toda a humanidade. Encarnando-se, trouxe a presença do Pai celeste a toda a humanidade. Eu vou dizer que o tabernáculo, com todos os seus utensílios, né, com todas as suas peças, era um símbolo, né, de coisas futuras. Era sombra da realidade. A realidade do tabernáculo, na verdade, é o próprio Jesus. Né? Jesus é o altar do holocausto, como também é a própria oferta. Jesus, ele é a luz do mundo, o candeeiro. Né? Jesus é o pão da vida. Jesus é o incenso, o cheiro suave, né, que agradou ao Pai. Jesus é a arca da aliança. Jesus é o concerto eterno entre Deus e os homens. Assim como também aqui, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus disse para o povo, né, de Israel que ele era o pão vivo que desceu do céu, isso intrigou muito os fariseus, porque ao dizer que era o pão vivo que desceu do céu, ele estava se igualando com o próprio Deus, né, com o próprio Pai. Né? E por isso, né, Jesus causou uma revolta nos fariseus que queriam apedrejá-lo. Mas a grande verdade, né, doa a quem doer, né, seja como for, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. No nosso segundo item aqui, do terceiro ponto, Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Né, Jesus, como pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os dias, né, todos os sábados, né, como os pães da proposição.
né? Você deve lembrar novamente que eu disse que os pães eram trocados aos sábados, né? Todos os sábados, né, os sacerdotes, eles trocavam os pães, né? E os pães eram dados para Arão e para os seus filhos. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, né, que poderiam então, né, comer daquele pão, porque era chamado de coisa santíssima. Somente o sumo sacerdote e os sacerdotes poderiam comer daquele pão. Mas estava restrito no santuário, no lugar santo. Jesus, ele não está restrito a um lugar. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que se manifestou ao mundo para a salvação de todos os homens. No último item aí, ele vai falar sobre dai-lhe voz de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Essa expressão, dá-lhe voz de comer, certamente o nosso comentador tem aproveitado de uma ocasião onde Jesus, multiplica os pães e os peixes, e antes de multiplicar os pães e os peixes, ele olha para os discípulos, que está querendo que a multidão se afaste dele, e disse-lhes, dá-lhe voz de comer. Os discípulos o interpelam e dizem, onde nós vamos arrumar pão para tanta gente? Mas Jesus, em uma providência divina, ao pegar 5 pães e 2 peixes, que um pobre rapaz no meio da multidão tinha, transforma aqueles pães, multiplica aqueles pães e dá aos discípulos para dar à multidão. Multiplicar os pães é papel de Jesus. Alimentar a multidão é papel da igreja. Pense nisso. Multiplicar os pães é papel de Jesus. Só Jesus pode multiplicar pães e peixe. Alimentar a multidão é papel da igreja. E nós temos o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus que é esse pão. O próprio Jesus que é este pão tão maravilhoso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo, nos ajude para que esse canal possa crescer ainda mais para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.